Eu já tive aluno que parou de assistir aqui nesse módulo, falou: professor, eu não quero ver desgraça, eu não quero ver intercorrência, eu não quero saber. Eu sinto te dizer, você precisa aprender a tratar intercorrência. E na minha opinião, um bom tratamento começa com um bom diagnóstico. Então, a gente precisa saber identificar as intercorrências, que é o que a gente não quer ter. O que é que pode acontecer pós-toxina? Hematoma, dificuldade de fechamento dos olhos, pitose da pálpebra, que na minha opinião é uma das piores, pitose da sobrancelha, que é ruim, mas nem tanto. Dores de cabeça são comuns. Alergia a algum componente da solução, albumina, caseína, conservante do soro, por exemplo. Diplopia ou exotropia, que são visão dupla ou estrabismo. Não queremos causar isso ao nosso paciente. Ou anafilaxia, que a gente tem relato em literatura, então preciso falar sobre isso. A toxina pode ser usada como arma biológica. Já ouviu falar de botulismo? Já ouviu falar que as pessoas podem morrer de toxina botulínica? Pois bem, as grandes potências bélicas hoje em dia possuem um arsenal bélico grande que inclui dentro deles arsenal de armas químicas. E dentro dessas armas químicas eles possuem toxina botulínica suficiente para matar 3 vezes a população mundial. Então, assim, é uma toxina que pode ser dispersada no ar facilmente e silenciosamente as pessoas morrerem aos poucos, porque botulismo não mata de um dia para o outro, é depois de muito tempo. Mas a parte boa é que existe uma vacina para isso. A gente toma uma vacina para ficar imunizado. A toxina botulínica não faz mais efeito nessa pessoa, só que essa vacina precisa ser tomada pelo menos 15 dias antes da exposição à toxina. Então, é perigoso. As pessoas até perguntam: essa vacina pode ser usada em casos de. Ah, o paciente ficou com pitose, posso aplicar uma vacina? Não é bem assim que funciona, tem que ter aplicado antes. Então, o que que a gente faz no caso de um paciente que veio assim, por exemplo? Primeiro, a gente tenta evitar. Conhecendo a anatomia, sabendo o plano dos músculos, manipulação correta do material, para não deixar ele muito concentrado, nem muito diluído, nem muito pouco, nem tem que ser correto. E execução da técnica de forma adequada, como eu ensinei para vocês. São muitas aulas, então olha só, eu acho que vocês vão tirar de letra. O que é menos frequente? Reação alérgica. Muito raro isso acontecer, e mesmo assim, a gente consegue contornar. O ruim são coisas que demoram para poder a gente conseguir contornar, que são diplopias, formação de anticorpos, que quando a gente usa a toxina com intervalos muito curtos, com menores de 3 meses, a gente pode entregar para o paciente uma imunogenicidade, e aí atrapalha a gente no nosso dia a dia clínico para aplicar toxina, né? A gente sabe que a gente tem possibilidades de intervir aí. E aí, gente, a gente tem embasamento científico falando que colírios para ptose palpebral podem ajudar, só que pessoas com glaucoma não podem usar esses colírios. Eletroestimulação são ótimas. Vitamina B, complexo B, acupuntura, radiofrequência e DMAI. Tá, anti-inflamatórios, sim ou não? Tem gente que lança a mão de anti-inflamatórios. Eu não sei de onde que veio isso, vozes da cabeça do além dessa pessoa, porque não tem comprovação científica nenhuma. Eu não vou entupir meu paciente de medicação, ainda mais anti-inflamatório. Não passo anti-inflamatório para o meu paciente quando tem intercorrência. Então, o que que a gente vai precisar fazer? Preciso pensar. Eu afetei o paciente de uma forma que eu quero reverter. Como que eu faço para reverter uma lesão nervosa? Por exemplo, o paciente passou por um acidente de carro, fez uma lesão na medula espinhal e ele não está movimentando da cintura para baixo. O que é feito nesse paciente para tentar recuperar os movimentos? Acupuntura, radiofrequência, eletroestimulação, suplementação de vitamina B, do complexo B. Isso já é prática clínica certa de ser feito. E o colírio para ptose palpebral é um colírio que é como se fosse um agente, como uma adrenalina. Ele faz aquilo ali ter um metabolismo mais rápido. Então a gente também acelera o metabolismo de neoformação. O DMAI, ele está muito presente em alguns ativos para corporal, e o pessoal que trabalha com corporal já deve ter ouvido falar de DMAI. Ele é um precursor de acetilcolina, e a acetilcolina é responsável por, pelo tônus, pela beleza da pele. E aí, quando você traz acetilcolina para aquela região, você traz firmeza, você também traz, né, contração muscular. E aí, o DMAI é um precursor de acetilcolina, ele pode ser utilizado para ajudar a acetilcolina a voltar a ficar ali naquela fenda sináptica. Mas, se você não está tendo liberação de acetilcolina, é porque não está tendo receptor de membrana interno.
A gente tem que fazer esse receptor interno de membrana se regenerar de alguma forma, né? Então, a gente precisa entregar para o nosso organismo mecanismos de atacar isso de uma forma inteligente, ok? Então, vamos aos nossos resultados com a toxina botulínica. Olha só, gente, que resultado bonito que a gente consegue no paciente de antes e depois. Olha só esse arqueamento de sobrancelha. Paciente em repouso, a sobrancelha um pouquinho arqueada, mas não muito diferente do que é original, mas deu assim uma acordada nela. Olha só, na carinha de bravo, ó o cheirinho ruim. Ela não zerou aquelas rugas lateraisinhas aqui, ó. Eu não consigo melhorar mais do que isso sem travar o sorriso da minha paciente. Vocês entenderam isso agora, né? Ficou mais claro. Olha só, pezinhos de galinha, qual é o padrão de contração dela? Padrão superior. E na minha opinião, gosto muito de um resultado bem naturalzinho assim. Olha só, paciente super jovem, mas já se incomodava com as ruguinhas. A gente deu uma boa melhorada nessas ruguinhas. E é um paciente que gosta, ó, de sobrancelha lá em cima. Então a gente já deixa a sobrancelha lá em cima. Olha só, mamãezinha também com sobrancelha bem arqueada. Só que mamãezinha quase não tinha ruga. É a mãe daquela paciente que eu mostrei ali pra vocês. E aí, mamãezinha, ó, quase não tinha ruga no frontal. A gente deu mais marcada na sobrancelha dela, travando muito a musculatura do orbicular dos olhos. Assim a gente consegue entregar para ela uma sobrancelha bem arqueadona, bonitona, do jeito que ela gosta. Paciente se queixando de rugas, linhas finas, a gente consegue muito ajudar. Paciente com sorriso gengival, que na minha opinião, travou muito o sorriso gengival dela. Eu não gostei, nem ela, a gente nunca mais fez, mas para ir para vocês verem, tem paciente que tem uma indicação de aumento de coroa clínica, que é um procedimento gengival que a gente faz para aumentar o tamanho da coroa dentária da paciente. Não era caso da gente fazer toxina botulínica. Então a gente tem que saber o momento de indicar cada coisa. Essa paciente tem paralisia facial. Ela teve uma sequela neurológica por um tumor, fez uma cirurgia, e ela teve paralisia do lado esquerdo. Do lado direito, desculpa. E aí o lado esquerdo tem uma hipertonicidade. Tava puxando o ladinho direito dela, né, puxando para o ladinho esquerdo, o lado direito relaxado. O que a gente foi fazendo com a toxina botulínica? Eu fui relaxando o ladinho do rosto dela, que é o ladinho de vocês aí, olhando para a tela, né? O lado direito da tela. A gente foi relaxando com toxina botulínica, fez 3 sessões e depois eu consegui puxar fios e fazer um preenchimento nela, para que ela conseguisse passar batom, que era o sonho da vida dela depois que ela tinha tido essa sequela. A gente consegue entregar numa paciente assim, ou uma paciente, por exemplo, com paralisia de Bell. Olha só essa paciente com paralisia de Bell. A linha de cima, ela se expressando sem toxina, a linha de baixo, ela se expressando com toxina. Ela se sente muito mais segura, muito mais bonita, muito mais confiante e ela agradece muito pela aplicação da toxina botulínica no rostinho dela. Então, gente, aguardo vocês na parte prática. Sintam-se à vontade para fazer qualquer pergunta. Vocês têm o nosso contato direto. Pode mandar mensagem que a Amanda já passa direto para mim para você tirar sua dúvida diretamente comigo. Você vai ter contato diretamente comigo ali pelo aquele WhatsApp. Manda mensagem, lá se você gostou da aula. Deixa aí o seu feedback pra gente, que é muito importante também. E vamos para a parte prática da toxina botulínica.